Número 1, considere as semelhanças dos ângulos A e A'. Esse aqui é o A e o A', C e C', D e D'. Ângulos semelhantes. A soma dos valores obtidos de x e y são. Então, nós vamos calcular, né, esses valores, levando em consideração os lados semelhantes. Eu tenho que 12 está para x, assim como o lado 14 está para 7. Então, peguei esse lado esquerdo e esse lado direito. Vamos multiplicar 14 vezes x, 14x, 7 vezes 12. Multiplicando 7 vezes 12, nós vamos encontrar 84. Agora, nós vamos pegar o 14 e dividir 84. X é igual a 84 dividido por 14. X é igual a 6. Agora, nós vamos calcular o y. Y está para o lado 8, assim como o 14 está para 7. Não tem problema a gente pegar esse lado novamente, não. Se vocês pegar dois lados agora, podemos pegar tanto esses dois com esses dois aqui, quanto esses dois com esse aqui. Eu optei por esse, tá? Então, 14 está para 7. Y vezes 7, 14 vezes 8. Nós vamos repetir o y vezes 7, igual 14 vezes 8, 112. Agora, o 7 vai dividir o 112. Y é igual a 112 dividido por 7, 16. Já temos o valor de x e de y. O exercício pede para somar x mais y. X mais y é igual a 16 mais 6, que é igual a 22. Alternativa correta, letra C. A figura mostra um pad de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Nesse mesmo instante, uma pessoa de altura de 1,80 m tem a sombra de 2 metros, tá vendo? De 2 metros no chão. Então, a altura H do prédio vale. Nós vamos descobrir essa altura. Vamos observar que o prédio, ele projetando sua sombra, ele forma um triângulo, né? Aqui a pessoa andando também projeta um triângulo e eles são semelhantes. Então, nós vamos pegar que H está para 1,80 m, 1,8, assim como 30 está para 2. H vezes 2, 2H, 1,8 vezes 30. Repetindo, 2H é igual a 1,8 vezes 30, 54. Agora, esse 2 irá dividir o 54. H é 54 dividido por 2. H, então, será 27. 27 metros, a altura do prédio. Então, a alternativa correta é a letra B, 27 metros. 3. Um avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus, com o horizonte, até atingir a altura de 10.000 metros. Em relação ao solo, qual a distância D que o avião percorreu? Então, ele quer saber essa distância aqui. Essa distância é a hipotenusa. Nós temos o cateto oposto ao ângulo de 30 e o cateto adjacente. Eu vou colocar aqui a nossa sigla do SOHCAHTOA para a gente não esquecer que o seno de um ângulo alfa, né? Esse alfa pode ser qualquer ângulo. Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O K, esse aqui representa o cateto oposto e esse H é a hipotenusa. E a tangente é TOA. Por quê? A tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa, cateto oposto e cateto adjacente. Para resolver essa situação, nós temos o cateto oposto, então, o valor do cateto oposto, e nós queremos saber a hipotenusa. Então, nós iremos usar o quê? O cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Seno de quem? De 30 graus. Que é 1.000 sobre o D. Agora, nós vamos substituir. O seno de 30 vale meio. Repetindo, 10.000 sobre D. Vamos fazer a multiplicação aí, né, cruzada. D vezes 1D. 2 vezes 10.000, 20.000. Então, a distância aí, né, é de 20.000 metros. Alternativa A. A área do triângulo ABC de altura H, esse H, ó, é igual a raiz de 2, sendo X valendo 30 graus, é um ângulo de 30 graus, e Y de 45.
A gente quer saber a área desse triângulo. Para sabermos a área do triângulo, eu vou pegar aqui a área do triângulo. Eu vou pôr os dados primeiros. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A altura eu tenho, mas a minha base, eu não sei o valor da minha base. Então, a área desse triângulo ABC é igual à minha base, eu vou chamar isso aqui tudo de base, né? Vezes raiz de 2 sobre 2. Quem que é a área da base? É o meu AH mais o HB, ok? Então, a tangente de 30, eu vou dizer que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o meu AH sobre a minha altura. A minha altura é raiz de 2. Agora, nós vamos fazer a substituição da tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, e repetimos o restante, né? Então, 3 vezes AH é igual a 3AH, multiplicando as duas raízes. Se as raízes são iguais, tem uma propriedade que nos permite multiplicar 2 por 3. Então, ficará, para nós, raiz de 3 vezes raiz de 2, ficará raiz de 3 vezes 2. Vou passar esse 3 aqui dividindo, né? Então, nós teremos 3 vezes 2, 6. Raiz de 6 sobre 3. Então, esse é o tamanho de AH. Agora, nós vamos calcular o HB. Como? Pela tangente de 45. A tangente de 45 é igual a o cateto oposto, HB, sobre o cateto adjacente, que é a raiz de 2. Agora, a tangente de 45 é 1. Nós temos que HB sobre 2, né? Nós vamos fazer essa multiplicação invertida. HB é igual a 1 vezes raiz de 2, HB é raiz de 2. Então, já temos o valor tanto do AH quanto do HB aqui. Agora, a nossa base, né? Esse que eu falei, AH e HB, representa raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 2. Fazendo MMC aqui, nós temos 3. 3 que divide 3, 1. 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. Embaixo do raiz de 2 tem 1. 3 dividido por 1, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Então, assim que fica a nossa resposta da base. A medida da base é essa aqui. Então, nós vamos calcular a área do triângulo ABC. É a área da base vezes a altura. Então, a minha base aqui é uma fração onde eu tenho raiz. Para não ficar confuso, eu vou colocar aqui B multiplica a raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa. É só para quando eu substituir, não ficar confuso, raiz com raiz, fração e fração. Então, agora, onde for o meu B, eu vou substituir por esse valor. Substituindo o B por esse valor e multiplicando por raiz de 2 sobre 2. Quando eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, nós vamos ter raiz de 4. Poderia fazer também de uma vez, que nós vamos ter a resposta 2. Raiz de 2 vezes raiz de 6 ficaria o quê? A gente sabe que, como a raiz é quadrada, pode ficar 6 vezes 2 dentro da raiz. 6 vezes 2, 12. Multiplicando o denominador com o denominador, 3 vezes 2, 6. Então, vamos anotar como é que ficou aí. Como eu falei, raiz vezes raiz de 12 sobre 6, mais raiz de 4 sobre 2. Observem que o denominador está diferente. Vamos ter que fazer o MMC desse denominador aqui, que dará o próprio 6. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes raiz de 12, raiz de 12. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes raiz de 4, 3 raiz de 4. Nós vamos tirar esse 4 da raiz e vamos fatorar o 12. Também fatorando o 4, é assim que a gente tira da raiz. Quando a gente fatorar o 12, nós teremos 2 raiz de 3. Quando fatorarmos o 4, ele sai da raiz, então vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, a área do triângulo é essa aqui. Alternativa correta, letra D. 5. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C. Então, ela sai do O e ele quer que chegue no ponto C, passando pelos pontos A e B. Nessas condições, calcule o ângulo Y em função de Z.
Nós vamos calcular aqui, então, esse ângulo. Vamos traçar aqui, ó, paralelo à lateral da sinuca, um segmento de reta que divide esse ângulo ao meio. E vamos traçar aqui também. Quando traçamos esses segmentos, nós podemos analisar os ângulos como ângulos alternos e assim por diante. Tracei, foi criado aqui na verdade, dois triângulos, né? Eles têm o ângulo de 90 graus. Esse W aqui, quando eu traço essa reta aqui, ele me diz que esse ângulo aqui, ele é alterno interno. Então, esse aqui também é W. Se esse é W, esse aqui também será W. Ok? Então, nós temos o triângulozinho aqui, que é WZ. Quando eu faço o contorno desse triângulo, vale lembrar que a soma de Z, de W e de 90 graus é igual a 180. Z mais W mais 90 é igual a 180. Eu tenho W e eu tenho W, e aqui eu tenho Y, eu sei que W e mais Y também é 180 graus. É um ângulo raso. Agora, nós vamos somar as duas equações. Eu vou ficar com W e vou passar o Z e o 90 para o segundo membro. Então, vai ficar os dois negativos. 180 menos 90 vai ficar W é igual a 90 graus menos Z. Vamos guardá-lo aí. Aqui eu tenho W mais W, 2W. Repetir o restante. Agora, eu vou separar o Y. Por quê? Porque a minha resposta, eu quero Y em função de Z. Nós vamos ficar com 180 menos 2W. Vamos guardar isso aqui. 180 é igual a 2W. Onde for W, eu substituo por esse valor aqui. 90 menos Z. Y é igual a 180 menos 2 vezes 90, menos 180. Menos 2 vezes menos Z, mais 2Z. 180 menos 180, 0. Y é igual a 2Z. Essa é a resposta do ângulo de Y em função de Z, ok? Na letra B, pede o valor de x indicado na figura. Então, nós vamos traçar as mesmas retas, deixar tudo da mesma forma que estava no exercício anterior, para a gente calcular o valor de x que está aqui. Observe que aqui vale 2 metros e aqui vale x. Aqui tudo vale 2 metros e aqui vale x. Então, todo esse pedaço desse ponto até aqui vale 2 menos x. 2 menos x. Isso tudo aqui, 2 menos x. Mas a metade de 2 menos x é 2 menos x dividido por 2. Então, cada pedacinho vai valer isso aqui, 2 menos x sobre 2. Ok? Traçando aqui, né, esse triângulo, nós temos os lados que são proporcionais. Eu tenho que esse triângulo maior, ele deve essa mesma medida, 1,2 metros. 1,2 está para 80 centímetros, assim como 2 menos x sobre 2 está para esse lado x. Já montei minha proporção aqui. Agora, observe que nós temos uma fração sobre outra fração. Quando acontece isso, eu posso inverter a fração de baixo e multiplicá-la pela primeira fração. Então, eu repeti a primeira parte, vou repetir a primeira fração vezes o inverso dessa. É como se tivesse x sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre x. Vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. 2 menos x vezes 1, 2 menos x, 2 vezes x, 2x. Agora, eu posso multiplicar invertido. 0,8 vezes 2 menos x, eu tenho 0,8 vezes 2, 1,6. 0,8 vezes menos x, menos 0,8x. 1,2 vezes 2x, nós teremos 2,4x. Vamos passar o 2,4x para o primeiro membro e o 1,6 para o segundo. 6, menos 1,6. Somando menos 2,4x menos 0,8x, nós temos menos 3,2x, igual a menos 16. Vamos multiplicar por menos 1. 3,2x é igual a 1,6. Vamos passar o 3,2 dividindo 1,6. 1,6 dividido por 3,1, nós temos meio, 0,5 metros. Então, esse é o valor de x que encontramos nessa situação, ok? Está aí a correção do PET semana 4.
Não esqueça de colocar o seu nome completo e sala nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo.